Olá, vamos trabalhar mais um bloco do tema Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Nós estamos estudando o artigo 5º e lembre-se, a gente já falou sobre isso na introdução ao artigo 5º, quando a gente disse que o caput do artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vamos, nesta aula, estudar a propriedade. Então, já vou compartilhar a tela aqui com você para a gente, então, começar. E eu começo trazendo para você uma abordagem de propriedade conforme a legislação civil, porque, na verdade, o direito de propriedade ele é essencialmente um tema de direito civil, ok? Então, olha aqui. O direito de propriedade, de acordo com a legislação civil, consiste no direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los, ok? Do poder de quem quer que injustamente os possua. Consiste no direito de utilizar a coisa de acordo com a sua vontade, de colher os frutos da coisa, por exemplo, os aluguéis, os rendimentos, e de explorá-la economicamente, e no direito de alienar a coisa, seja gratuitamente ou onerosamente. É o jus utendi, fruendi, abutendi, certo? O direito de usar, gozar e dispor da coisa, ok? No direito constitucional, agora vamos fazer a abordagem constitucional. Eu fiz primeiro a abordagem do direito civil, que é a essência do direito de propriedade, agora a gente vai para o direito constitucional, que está acima do direito civil, não é? Na hierarquia das normas, mas que a gente não pode deixar de fazer a referência da propriedade como um direito eminentemente da legislação civil. No direito constitucional, o direito de propriedade abrange qualquer direito de conteúdo patrimonial, econômico, tudo que possa ser convertido em dinheiro, alcançando créditos e direitos pessoais. Contudo, a concepção de direito de propriedade como um direito absoluto do titular, de poder utilizar a coisa e desfrutar da forma que melhor entender, mesmo que em detrimento dos demais, não mais prevalece, ok? Na verdade, houve uma evolução do direito de propriedade e hoje a Constituição diz que a propriedade ela tem que atender à sua função social. Então, a gente já não pode mais fruir, dispor do bem do jeito que a gente quer, sem observar o contexto da função social. Aí a gente começa, tá? Incisos 22 e 23. Inclusive, o direito de propriedade na Constituição, ele tem uma sequência. Eu diria que é o único que tem uma sequência bonitinha, porque liberdade, alguns têm sequência, mas depois fica pulando inciso, vida também, mas propriedade é uma sequência, tá? Vamos lá. É garantido o direito de propriedade, certo? A Constituição, então, eleva ao status constitucional o direito de propriedade. A propriedade ela é elevada ao status constitucional, ok? Então, ela não está mais só na esfera do direito civil, ela está também na esfera do direito constitucional. Aí, no inciso seguinte, o 23, ela diz assim, a propriedade atenderá à sua função social. Então, a Constituição, ao mesmo tempo que reconhece um status constitucional, eleva, né, o nível da garantia do direito de propriedade, ela também atribui a ele uma função social. Agora, vamos lá falar um pouquinho sobre o que eu anotei para você. O direito de propriedade, dentro de uma evolução histórica, é visto cada vez menos como um direito subjetivo de caráter absoluto para se transformar em uma função social do proprietário. O direito do dono deve ajustar-se aos interesses da sociedade. Está aqui, o direito do dono deve ajustar-se aos interesses da sociedade. A utilização e o desfrute de um bem devem ser feitos de acordo com a conveniência social da utilização da coisa. Inclusive, o Estado pode interferir na propriedade privada para que ela atenda a sua função social, ok? E aí a gente chega no próximo inciso, que é o inciso 24, que fala da desapropriação. Está aqui anotado aqui em cima. Desapropriação, que é a retirada da propriedade do particular, tá? O Estado retira a propriedade do particular. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação,
por necessidade ou utilidade pública, então, é necessidade pública ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, a desapropriação, no caso de utilidade pública, necessidade pública e interesse social, terá indenização prévia e justa, justa que é o justo preço, é o valor venal que consta nos registros fiscais e não o valor de mercado, tá? Prévia e justa em dinheiro. Sempre? Não. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Vou já mostrar para você os casos ressalvados. Mas a regra do artigo 5º é essa, e ele manda que haja uma lei estabelecendo o procedimento. Aí eu coloco para você aqui os conceitos doutrinários de necessidade, utilidade pública e interesse social. Necessidade pública, quando a administração defronta situações de emergência que, para serem resolvidas satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de terceiro para o seu domínio. Exemplo, vamos imaginar que um determinado prédio é um hospital público que já subiu, já cresceu, já tem andares suficientes para cima, mas ele precisa de uma área de chegada de ambulâncias, uma área de manobra, uma área de garagem, onde precisa chegar a ambulância. E a ambulância não dá para chegar por cima, no segundo andar, no terceiro, no quarto, no 10º andar, só pode chegar pelo chão, ok? Só que esse prédio, ele é numa esquina, então, dos limites que tem no prédio do hospital, só o lado direito, ele não vai não é adequado fechar uma rua, não é? É mais adequado você usar o lado direito desse prédio e é a sua casa. Então, a sua casa vai ser desapropriada porque há ali uma necessidade, uma emergência ali para ampliar a área de chegada de ambulâncias. Vamos imaginar, na situação da pandemia do Covid, esse hospital recebe gente de Covid, tinha muita ambulância e tinha que chegar e já ser pronto atendido, então vai lá e desapropria a casa ao lado do hospital, ok? Utilidade pública apresenta-se como a transferência de bens de terceiros para a administração pública, quando for, né, a transferência, quando ela é conveniente, embora não seja imprescindível. Vamos imaginar um caso até que foi polêmico, mas foi um caso de um prédio de varas da Justiça Federal, né? Não era um tribunal regional, mas era um fórum, onde havia necessidade de estacionamento para os magistrados, ok? Ora, não é imprescindível estacionamento para os magistrados, eles podem estacionar na rua, eles podem vir de táxi, Uber, sei lá, eles podem vir a pé, eles podem pedir para um parente levá-los de carona e o carro deles voltar para casa, certo? Eles podem usar o carro oficial, que já deve ter espaço de garagem, eles podem usar um estacionamento privado, ok? Ou eles podem usar o estacionamento da Justiça Federal. Só que neste caso concreto, isso foi um caso concreto, eu não vou dizer qual foi o local, nesse caso concreto, eles resolveram desapropriar uma casa na mesma rua onde funcionavam as varas, desapropriaram uma casa, era uma casa em frente, certo? Não sei por que motivo, na verdade eles já tinham desapropriado uma casa ao lado, mas não sei por que motivo a casa da frente, porque eu não vi o processo no detalhe, eu só vi isso repercutiu na cidade, e aí eles desapropriaram a casa da frente porque era conveniente para os magistrados estacionarem ali e só atravessar a rua. Foi feita até uma faixa de pedestre ali, com um sinal, aquele sinal para travessia de pedestre, porque era o quê? Conveniente, embora não seja imprescindível. Então, você comparando a casa que foi desapropriada ao lado de um hospital, porque precisava de área para entrar as ambulâncias, ali há uma necessidade pública. No caso do estacionamento para os magistrados do judiciário, daquele judiciário, era o quê? Conveniente, mas não era imprescindível, ok?
Interesse social ocorre quando as circunstâncias impõem distribuição ou condicionamento da propriedade para melhor aproveitamento, utilização e produtividade em benefício da coletividade, ok? Ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do poder público. Uma fábrica abandonada, por exemplo, que é desapropriada para construir ali um complexo esportivo para as crianças daquele bairro, ou um centro educacional público com biblioteca e salas de aula, e, enfim, certo? Isso é para atender a coletividade, ou então para construir uma praça, enfim, tá bom? Quais são os casos ressalvados na Constituição? Porque, olha só, o inciso 24 diz que é por utilidade pública, necessidade pública e interesse social, é indenizado prévio e justamente em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Quais seriam os casos ressalvados? Está aqui, olha. Desapropriação de imóvel rural, porque ressalvados, olha só, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, mas não no artigo 5º, fora dele. Aí eu trago para você, olha. Um é no artigo 184, caput, e o outro no 182, parágrafo 4º. Primeiro deles, desapropriação de imóvel rural que não está cumprindo a sua função social e será afetado para a reforma agrária, certo? A desapropriação de imóvel rural que não está cumprindo a função social, há a indenização em títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos, ok? E esse imóvel desapropriado vai ser usado para fins de reforma agrária. E o segundo, a desapropriação do imóvel urbano, que não cumpre a função social, tem um processo ainda, ele é notificado, tem um prazo de 5 anos para edificar, dar utilidade para o imóvel, se não cobre IPTU progressivo, se não cumprir, né, mesmo pagando IPTU progressivo, não cumprir a obrigação de dar finalidade ao bem, aí sofre a desapropriação, que é indenizada em títulos da dívida pública, e não em dinheiro aqui. Ok, vamos lá. Inciso 25, requisição. No caso de iminente perigo público, esse é o motivo, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano, condicionado ao dano. Então, na requisição, não se tira a propriedade do particular, se tira apenas a posse, usa-se, tá? O poder público usa, tá? O uso, usar a propriedade. O poder público vai usar a propriedade particular no caso de iminente perigo público, ok? E vai indenizar, não é antes, vai indenizar depois, se houver dano. Uma perseguição policial, a polícia precisa, o carro da polícia bateu ou deu uma pane, a polícia precisa continuar essa perseguição policial. Os policiais descem do carro, te abordam, tu está no trânsito, no meio do trânsito, te abordam, já estão identificados com a farda, né, ou se identificam mais ainda, te abordam rapidamente, te deixam a pé e continuam a perseguição policial com o teu carro, ok? Posse, certo? O poder público usa a propriedade particular, no caso de iminente perigo público, aí depois te devolve o carro e te indeniza depois se houver dano. Se o dano foi só do combustível, repõe o combustível. Se bateu o carro ou teve algum dano material, vai repor esse dano material. Então, a desapropriação, ela tira a propriedade, ok? A desapropriação, ela tira a propriedade. Ela sempre tem indenização, ok? Ou prévia em dinheiro ou em títulos, mas ela sempre vai ter indenização, porque ela retirou a propriedade, certo? Já a requisição, ela tira a posse, então só tem indenização depois e só se tiver dano. Karina, não teve dano, mas eu fiquei um dia inteiro sem carro, o problema é teu, ok? O poder público tem poder de império, tem autoridade sobre o particular, ok? Vamos lá. Inciso 24,
A pequena propriedade rural, assim definida em lei. A pequena propriedade rural, gente, ela é definida, ela é tratada no direito agrário, no direito ambiental, no direito previdenciário, ok? Então, tem definição, limite por hectares, dependendo da região, certo? E ela é aquela propriedade, a pequena propriedade familiar. Eu gosto mais de usar essa expressão. Pequena propriedade familiar, ok? Que a própria Constituição cita, olha, desde que trabalhada pela família. Ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, deixa eu ligar um arzinho aqui. Então, quando o pequeno produtor rural, por exemplo, ele faz um empréstimo, deixa eu explicar como é que funciona isso, tá? Quando ele faz um empréstimo, ok, ele vai, por exemplo, oferecer uma garantia, tá? Digamos que ele ofereça uma garantia hipotecária, tá? Aí o sítio, vamos imaginar que ele tem um sítio, uma fazendinha, o sítio fica como garantia. Aí digamos que ele fique inadimplente. Se ele ficar inadimplente, o banco vai executar, execução da dívida. Quando ele vai executar a dívida, é comum nas ações de execução haver a penhora dos bens, tantos bastem para pagamento da dívida. E, geralmente, o bem que é dado em garantia é o primeiro a ser penhorado. Penhora é diferente do penhor. Penhora é só processual, certo? Penhora é só processual. Penhor é aquele penhor de joias da Caixa Econômica. São institutos jurídicos diferentes, tá? Só para você aprender aqui que a penhora é só processual. Então, assim, normalmente, os primeiros bens que vão ser penhorados são os bens que foram dados em garantia. E aí, se esse bem, que é a casa do cara, que é o sítio do cara, que é o local de moradia, que é o local de trabalho dele, for penhorado, vai a leilão, porque é penhora, avaliação e leilão judicial. Se for leilão judicial, essa família vai ficar sem ter onde morar. Então, o inciso 26, reconhecendo a função social da pequena propriedade rural, que é produtiva, que atende ao mercado consumidor interno, o hortifruti que a gente consome em todas as cidades brasileiras, ele vem do pequeno produtor rural, certo? Todo hortifruti que você consome, ovo, o próprio, não, e não é só o hortifruti in natura, não, certo? É o ovo, é a alface, couve, tomate, mas é também o queijo, às vezes, por exemplo, uma compota, uma goiabada. Então, esses pequenos produtores são importantíssimos para o mercado consumidor interno. Eles, a propriedade deles atende à função social, eles atendem também, muitas vezes, o mercado consumidor externo, porque alguns já estão dentro do agronegócio para exportação. Eles, quando eles são estimulados a ficar na terra, a produzir aquela terra e se sustentar daquela terra, eles contribuem para o controle do êxodo rural, que é um grande problema secular brasileiro, se não for até mais tempo, que é o homem do campo vir para as cidades e lotar as cidades e não ter mercado de trabalho, nem moradia em condições dignas para ele. Então, a pequena propriedade rural é importantíssima. Eu listei só algumas coisas, certo? Que são aspectos da função social benéfica da pequena propriedade rural. Então, o inciso 26 ele vem respeitando isso e protegendo contra a perda da propriedade. Vamos ler de novo aqui para a gente entender. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débito decorrente da atividade produtiva, ou seja, não vai ser penhorada e leiloada, ok? Agora, o seguinte, se fizer uma dívida de outra natureza que não seja relacionada à atividade produtiva, aí não tem proteção, certo? Fez uma dívida de outra natureza, ofereceu a terra como garantia e ficou inadimplente, vai sofrer a perda da terra, se tiver uma ação de execução, penhora e leilão.
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Essa proteção contra a penhora é uma forma de proteger a terra do pequeno produtor rural. Ok, então vamos lá. Outro ponto, certo? É a propriedade autoral. Olha só. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A Lei de Direitos Autorais, ela concede domínio ao autor da obra artística, domínio sobre a sua obra com direitos patrimoniais, podendo transmitir aos herdeiros pelo tempo que a lei determinar, porque a lei fixar. O parágrafo, o dispositivo seguinte, certo? Que é o 28, isso aqui é o 27, né? 27. O 28, ele vai dizer o seguinte: são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas. Por exemplo, uma novela, ok? Cada ator, o diretor, todas as pessoas também por trás das câmeras, eles têm participações individuais em obras coletivas. E aquilo é arte, uma novela é arte, ok? Vou colocar aqui, exemplo, né? E a reprodução da imagem e voz humanas, seja num show, seja numa novela, seja num comercial, seja numa gravação de um CD. Aí, olha só, e inclusive nas atividades desportivas, os atletas eles foram equiparados a artistas, à propriedade autoral, quando se explora na TV, certo? Em outros canais, se explora a imagem e voz deles, certo? Então, até eu aqui que estou trabalhando com você, quando eu tenho esse meu vídeo vendido, cedido para um curso, eu tenho direito de proteção à minha participação, o uso da minha voz, o uso da minha imagem, eu tenho direito a ganhos, isso é direitos autorais, eu tenho direito a ganhos econômicos por conta disso. Aí vai depender como aqui é a propriedade, o contrato vai depender o que eu acertar contratualmente com o curso, ok? O direito de fiscalização e aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Essa letra B, ela dá o direito de fiscalização, por exemplo, o autor fiscalizar a editora, o cantor fiscalizar a gravadora, o professor fiscalizar o curso, certo? Por quê? Porque o direito de imagem e voz está sendo reproduzido e está por uma. Você tem, por exemplo, Ivete Sangalo e a gravadora. Você olha a Ivete Sangalo, poderosa, rica, mas a gravadora é mais rica ainda. E, às vezes, ela, como artista, pode estar tendo a imagem e a voz dela explorada, vendida muito mais do que é informado para ela. Então, os sindicatos, as associações de músicos, os próprios artistas, todos eles, não é só a Ivete Sangalo, são os músicos também que fazem parte da banda dela, têm direito de fiscalizar para ter um controle de quanto está sendo reproduzido e vendido e ter o ganho econômico correspondente ao que foi contratado, ok? Propriedade industrial, é o 29. A lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Vou voltar aqui, olha. Isso aqui a gente fala de marcas. Existe até a lei de marcas e patentes. Marcas e patentes, ok? Então, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. Então, olha só, tanto as marcas como as patentes, quando elas são registradas no INPI, certo? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, quando é registrado, é um privilégio temporário, ok? Então, as patentes, elas podem cair em domínio público quando passa o tempo, e a patente não pode ser renovada o registro, a marca até pode, mas se o dono da marca não renova o domínio sobre a marca, cai também em domínio público, outra pessoa pode ir lá registrar, ou então qualquer pessoa pode usar, ok? Então, vamos lá. A lei assegurará aos autores
de inventos industriais patenteados, né? Registrados, patentes, privilégio temporário para a sua utilização, bem como a proteção das criações industriais, a propriedade das marcas, olha aqui, aos nomes das empresas, que é marca também, e outros signos distintivos. Quando você tem, por exemplo, o símbolo da Nike, o símbolo, vamos imaginar aqui um outro símbolo que eu lembre, meu Deus, o símbolo da Apple, ok? A maçãzinha mordida. Então, não precisa escrever Apple para você ver aquela maçã mordida e lembrar de Apple, ok? Então, com certeza, as empresas que têm marcas fortes não vão esquecer nunca de renovar o domínio sobre a marca. Mas a gente sempre diz que esse direito de marca ele é temporário, é privilégio temporário. Porque se esquecer de renovar, cai no domínio público e aí pode qualquer pessoa usar. Aí tu me pergunta assim, Karina, por que a patente não pode renovar? Porque a patente ela está relacionada a um invento que fazê-lo cair em domínio público estimula a indústria a estar sempre pesquisando novas tecnologias. Quando você fala de uma fórmula farmacológica, aquela fórmula farmacológica que foi criada e foi inventada e foi patenteada, não é? Ela vai atender a um grupo de pessoas que tem aquela doença, mas outro grupo não pode usar aquela droga, porque é alérgico, porque tem reação, certo? Então, se, por exemplo, a indústria tivesse privilégio permanente de patentes de remédio, por exemplo, ela ia demitir o pessoal do laboratório e teria criado umas 10 patentes de remédios bacanas, que vendessem muito, lucrassem muito. Ela ia colocar um preço absurdo, certo? Ia dispensar o pessoal do laboratório e ia ficar só ali ganhando aquele dinheiro. Poderia, não poderia? Mas o que acontece? A patente ela vai cair em domínio público. Então, a indústria farmacêutica, a indústria farmacológica, ela está sempre pesquisando novas drogas melhores, com melhores efeitos terapêuticos, com menores efeitos colaterais. Ela está sempre à frente no mercado. Fora que outros laboratórios que não inventaram aquela patente, né, aquela fórmula, podem vender também, tendo autorização, pagando os royalties para quem inventou, e quando cair em domínio público, ok, todo mundo pode fabricar, só não pode usar a marca. Tipo, Voltaren, que eu não lembro nem qual é a fórmula de que é, mas Voltaren é marca. Então, ninguém pode usar Voltaren, vai usar diclofenaco de não sei o quê, que é a fórmula, tá? Que eu não sei qual é, não lembro qual é, entendeu? AS é marca. Ácido acetil salicílico é a fórmula, entendeu? Então, um outro laboratório, a fórmula do AS já entrou em domínio público. Então, qualquer laboratório pode produzir a fórmula, mas não pode colocar o nome AS, porque o nome AS é marca, de vermelhinho, certo? Você lembra? Então, a marca só se o dono da marca não renovar o domínio e cair em domínio público, ok? Outra coisa que eu quero comentar com você é que a lei dos genéricos, ela diminuiu bastante o tempo da patente dos remédios, e isso favorece um preço mais acessível dos remédios, uma concorrência maior entre os laboratórios que estão vendendo e o estímulo à pesquisa científica na área da farmacologia. Não é só remédio, mas o exemplo do remédio é muito bom, ok? Aí ele finaliza aqui, olha, tendo em vista o quê? Para justificar tudo que eu estou falando agora, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, ok? E aí a gente vai para o último assunto, que é direito de herança, dentro de direito de propriedade. Aí o inciso 30 diz o seguinte: é garantido o direito de herança. Constituição, o direito de sucessão, o direito de herança é regulamentado lá no Código Civil, porque propriedade é matéria de direito civil, mas a Constituição elevou ao status constitucional o direito de herança. E aí no 31, que é o nosso último inciso da sequência de propriedade, ele diz o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújo. Vamos lá, isso aqui é uma regra em relação ao estrangeiro, que deixa bens, morre, né? E deixa bens no Brasil,
mas também deixa herdeiros brasileiros. Ok? Herdeiros BR, né? Herdeiros brasileiros. Ok? Aí o seguinte, imagine o seguinte, um alemão morre no Brasil, tá? Um alemão tinha uma casa no Brasil, ok? Onde ele morava, tá? Só que aqui no Brasil ele tem um filho brasileiro, ok? E na Alemanha ele tem 2 filhos alemães e a viúva, ok? Ele não era casado, não teve viúva brasileira, a viúva é alemã. Ok? Aí ele morreu, tá? Alemã, perdão. Ele morreu, deixou lá muito patrimônio na Alemanha, várias casas, dinheiro, ações na Bolsa de Valores, lá ele deixou um mundo, aqui ele deixou uma casa. Então, os bens da Alemanha é questão da Alemanha, os bens do Brasil é questão do Brasil. O filho brasileiro que vá lá na Alemanha pleitear os direitos dele, e os herdeiros alemães venham para cá pleitear o direito dele na casa, tá bom? Então, o que o juiz vai fazer na ação de inventário, tá? Como é que ele vai dividir esse bem deixado no Brasil? Agora vamos ler de novo o inciso. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, essa é a regra. Lei brasileira, tá? Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Lei pessoal do decujus é a lei do país do morto, seria a lei alemã. Então, pela lei brasileira, essa casa seria dividida entre os 3 filhos e a viúva, ok? Vamos imaginar que ela tem separação total de bens, tá? Ela é só herdeira. Vamos esquecer o regime de bens. Seria dividido em 4, ok? Então, o filho brasileiro teria 1/4 pela lei brasileira, lei BR, ok? Ele teria 1/4 da casa. Agora, eu vou inventar, ok? Que pela lei alemã só herda os bens os filhos. Então, se pela lei alemã só herda os bens os filhos, pela lei alemã, o filho brasileiro teria 1/3 da casa, porque essa casa vai ser vendida, né? Então, a gente vai dividir. Olha só, 1/3, digamos que a casa valha R$1 milhão. 1/3 de 1 milhão é mais do que 1/4 de 1 milhão. Então, esse juiz vai optar, neste caso, pela lei alemã, porque a lei alemã, apesar de não ser a regra, ela beneficia mais a lei brasileira. Se a lei brasileira é a regra, ela só vai se manter se a lei alemã for igual ou pior para o herdeiro brasileiro. Se a lei alemã for melhor para o herdeiro brasileiro, usa-se a lei estrangeira. Karine, quando as leis são iguais, no sentido de dar os mesmos direitos, aí usa a lei brasileira. Entendeu? Então, qual é a finalidade aqui? Tentar manter esses bens que estão no Brasil na mão de herdeiros brasileiros, porque, em tese, quando essa casa é vendida, os herdeiros alemães vão levar esse dinheiro lá para fora, e o herdeiro brasileiro vai gastar aqui, vai usar aqui, vai aplicar aqui, ok? Então, agora sim, a gente fecha direito de propriedade, mas a gente não fechou ainda artigo 5º. Então, no próximo bloco, nos próximos blocos, a gente vai ver os remédios constitucionais. Aí sim, fechando os remédios constitucionais, a gente fecha o artigo 5º. Remédios constitucionais, inciso 68, 69, 70, 71, 72 e 73. Começa com habeas corpus e vai até ação popular, ok? Pode clicar no próximo vídeo que já tem remédio constitucional para você.